Então, você está nessa questão aqui. Determine a extremidade do segmento que representa o vetor V, que ele tem essas coordenadas aqui, 5, menos 2, 4, sabendo que sua origem é um ponto A, 3, 5, 6. Então, o que ele está falando é, você tem um vetor V, a origem dele é o ponto A, e vamos chamar o ponto final dele de ponto B. Então, basicamente o que ele está falando é, seu vetor V, o vetor começa em A e termina em B, ou seja, ele é igual ao vetor AB. Então, V, que é 5 menos 2, 4, é igual a esse vetor AB. Para você calcular ele, você pode pegar o ponto final e subtrair o inicial. É essa fórmula que eu estou usando aqui, na verdade. Você tem o ponto final menos o ponto inicial, e com isso você calcula as coordenadas desse vetor. Então, B, eu estou criando, entre aspas, ele vai ser... Eu tenho que achar as coordenadas dele. Então, eu vou chamar as coordenadas de x, y, z. Então, B menos A é B, que é x, y, z, menos A é 3, 5, 6. 3, 5, 6. Então, continuando a conta aqui, você está subtraindo um ponto do outro. Para você conseguir subtrair, você faz a subtração entrada e entrada. Isso quer dizer que você pega essa primeira entrada aqui, a primeira entrada desse primeiro vetor, a primeira entrada dele é x, e dele você subtrai a primeira entrada do segundo vetor. A primeira entrada desse segundo vetor é 3, x menos 3. Ok. Para a segunda entrada é parecido, você vai pegar a segunda entrada do primeiro vetor, y, subtrai a segunda entrada do segundo vetor, 5. E para a terceira entrada, você pega a terceira entrada do primeiro vetor, z, subtrai a terceira entrada do segundo vetor, 6. E aqui você tem uma igualdade entre vetores. Você tem esse vetor aqui, que é o v, e ele é igual a esse vetor aqui que a gente calculou agora. E quando dois vetores são iguais, isso quer dizer que as entradas uma a uma são iguais. Isso quer dizer que essa primeira entrada 5 é igual a essa primeira entrada, x menos 3, ou seja, x menos 3 é igual a 5. Para as demais entradas, o raciocínio é o mesmo. Essa segunda entrada aqui é igual a essa segunda entrada. Ou seja, y menos 5 é igual a menos 2. E a terceira entrada também. Essa terceira entrada aqui é igual a essa terceira entrada. Ou seja, z menos 6 igual a 4. E com isso, com essas três igualdades, você tem um sistema de equações. Essa primeira equação aqui, você tem x menos 3 igual a 5. Então, você pode somar 3 dos dois lados. Você vai ficar com x igual a 5 mais 3, que é 8. Para essa equação, você pode somar 5 dos dois lados para isolar o y. Então, você vai terminar com y igual a menos 2 mais 5, igual a 3. E para a terceira equação, você pode somar os 6 dos dois lados para isolar o z. Então você vai ficar com z igual a 4 mais 6, que é igual a 10. Ou seja, você achou os valores para x, y e z, que são as coordenadas de B. B é o ponto final desse vetor aqui. Ou seja, B, que é x, y, z, tem as coordenadas x igual a 8,
y é igual a 3 e z é igual a 10. Ou seja, esse ponto aqui, 8, 3, 10, é o ponto final desse vetor V.